Olá, meus filhos, pessoal, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Bom, vou aqui dar o meu pitaco, né, da minha breve, curta experiência com as traduções da Odisseia. Vou falar de 3 traduções, basicamente. Li o poema Odisseia em 2 delas. Uma eu apenas cotejei, né? Li alguns trechos. Bom, cotejei as traduções, as 3, né? Uma delas, como eu falei, li alguns trechos durante a aula no curso As Minúcias de Homero, que eu recomendo fortemente, com a professora Vanessa Almeida, do Instagram Literatura Grega Todo Dia, que estará na descrição, onde ela é o mínimo 2 horas de aula, que não fica gravado, que no ao vivo são de 3 horas para mais, sobre cada canto. Bom, nessas aulas fazemos algumas leituras de trechos, a professora faz ou pede para a gente fazer a leitura, e eu acompanho por muitas das vezes essas leituras, nenhuma das traduções que eu não li, que já falando dela é a tradução da editora 34, bilíngue, do Trajano Vieira, o nosso amigo Trajano. Muito bonita, né? Aqui, ó. Nosso amigo Trajano Vieira. Ó, consegui. Editora 34. Tá? Bom, está aqui. Ela é uma tradução. Não tive contato nenhum com a tradução do Dorico, né? Ela é a tradução mais difícil que eu tenho, né? Podendo ser a mais precisa, porém é a mais difícil. Em todas essas traduções, lerei eu, deixa eu ver aqui, alguns versos, o começo dos versos, os 10 primeiros, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Tradução, editora 34, do Trajano Vieira, do professor Trajano. O homem multiversátil, musa, canta as muitas errâncias, destruída Troia, polissacra, as muitas urbes que mirou a ementes de homens, que escrutinou, as muitas dores amargadas no mar a fim de preservar o próprio alento e a volta aos sócios. Mas seu sobreempenho não os preservou. Pueris, a insensatez vitima-os, pois Hélio e Perônio lhes recusa o dia de volta, morto o gado seu que eles comeram. Filha de Zeus, começa o canto de algum ponto. Os 10 primeiros versos da Odisseia do Trajano. Tenho aqui a edição da Odisseia do Clube de Literatura Clássica. A luz está pegando aqui. Muito bonita essa edição do Clube de Literatura, com a tradução do poeta Carlos Alberto, tá? O nosso queridíssimo Carlos Alberto Nunes, que traduziu também vários diálogos de Platão. Só que essa versão aqui está disponível apenas para quem é membro do clube, né? Caso você não seja membro do Clube de Literatura Clássica, tem cupom lá. Brincadeira, não tem. Tenho aqui a versão também do professor Carlos Alberto Nunes. Acho que até professor, não sei, né? A tradução dele na editora Nova Fronteira, tá? A do Clube de Literatura Clássica tem sim algumas pequenas diferenças, como eles dizem, e farei a leitura nela, já que é mais escasso, né?
Posso ler na outra também, eu não sei se vai ter diferença aqui nos 10 primeiros versos, mas eu lerei nela aqui os 10 primeiros versos da tradução do Carlos Alberto Nunes. Não falei dela, né? Ela é, pra mim, a mais bonita. Não é a mais fácil de ser entendida. A do Trajano talvez seja a mais precisa, né? Não tem uma qualificação no grego suficiente para testar tal coisa. Mas me parece que ela é a mais precisa. A do Carlos Alberto Nunes é a mais poética. Lembrando que não tive contato com a edição do Odorico. Do 1 ao 10. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que esfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos, que as vacas sagradas do sol e Perônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno. Deusa nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Tá? Já aqui no embalo do professor Carlos Alberto, lerei eu a outra versão do Carlos Alberto. Vamos ver se tem alguma diferença ao vivo aqui. Tem uma introdução também, breve. Na tradução do professor Carlos Alberto, nessa daqui do Nova Fronteira, existem os proêmios, né, que vai falar o resumo do canto aqui antes, que não tem nas outras. Né? Bom, vamos lá. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que esfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos, que as vacas sagradas do sol e Perônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz, os privou o retorno. Deusa nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Acho que tem diferença, né? Vamos ver. Sagada de Troia, uma cidade dos homens viajou. Parece que não. Enfim, aqui não. Desculpa pelo trecho aqui que eu fiquei falando nada. Estou aprendendo ainda essa vida de vídeo. Bom, é a tradução mais bonita, na minha opinião. Caso você tenha já alguma experiência com poemas, né? Acredito que tranquilo você consiga sim ler e absorver ali quase no seu máximo, porque no máximo é impossível absorver a primeira leitura o texto da Odisseia. Se você leu a Ilíada também, na tradução do Carlos Alberto Nunes, tranquilo e calmo você vai ler também aqui a Odisseia e vai se sair muito melhor, com certeza, né? Pela prática já construída aí por você. Porém, a edição mais recomendada por vários professores,
por as pessoas que vão dar curso disso daqui, é a do professor Frederico Lourenço. Essa versão aqui é comentada, né? Porque ela no final vai ter vários comentários, uma seção enorme de comentários de cada canto, da Odisseia de Homero, Frederico Lourenço. É realmente, sim, sem sombra de dúvidas, a edição com o linguajar mais facilitado para a nossa época. Não é um linguajar pobre de maneira nenhuma. Ele realmente fez um trabalho memorável. Pensando aqui no mundo atual, pessoas que nunca tiveram contato com poesia, vale muito a pena começar por esta obra, né? Se você leu a Ilíada pela tradução do professor Frederico Lourenço, já sabe do que eu estou falando. Caso tenha lido a Ilíada, tá, entendi aqui, gostaria de uma coisa mais bonita, algo belo. Vou me esforçar e vou tentar do Carlos Alberto Nunes, beleza, né? Porém, é gritante a diferença entre os textos na questão do entendimento, do fácil entendimento. É realmente um trabalho primoroso aqui do professor Frederico Lourenço, porque você tem um texto de fácil, papinha de neném, entendimento para você, e é um texto maravilhoso também, é muito belo. Lerei aqui, obviamente, como já disse, os 10 primeiros versos da tradução do professor Frederico Lourenço. Fala-me, musa, do homem versátil que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. De muitos homens viu as cidades e a mente conheceu. E foram muitas no mar as dores que sofreu em seu coração para salvar a vida e o regresso dos companheiros. Mas nem os companheiros salvou, embora o quisesse. Pereceram devido às suas próprias loucuras, tolos, que o gado de Hipérion, o sol, comeram. E este lhes negou o dia do regresso. Dessas coisas, a partir de um ponto qualquer, ó deusa, filha de Zeus, fala também a nós. Aqui está, eu não vou pôr no vídeo porque eu não sei colocar, que eu poderia ler e colocar assim, a foto, né, se ler junto. Me desculpe, eu não sei fazer isso. Porém, eu li, qualquer coisa, volte o vídeo, escute de novo, desculpa pela péssima interpretação, leitura do texto. Porém, a ideia principal é tentar te orientar, te guiar de certa maneira a respeito das traduções disponíveis para o português Brasil. Bom, só recapitulando, o professor Trajano talvez seja a mais precisa, porém a mais difícil compreendimento do texto. Minha próxima leitura farei ela na tradução do professor Trajano. Leitura mais bela, na minha opinião, é a do professor Carlos Alberto Nunes. Belíssima, belíssima, belíssima. É uma coisa assim, é o português elevado na sua 10ª potência em quesito beleza. E a do professor Frederico Lourenço é a tradução que melhor se ajusta, que melhor se adequa ao leitor iniciante de Homero. Tá? Então, eu quero ler Homero, não conheço, não sou muito chegado em poema, não leio, eu quero entender bastante coisa. Professor Frederico Lourenço. Eu leio, já li ou não Homero, mas eu quero ler uma coisa mais sofisticada, um pouco mais bela. Professor Carlos Alberto Nunes. Eu já li ou não, e eu quero ler como se fosse o original,
Eu gosto de desafios impossíveis. Professor Trajano, fique à vontade. Tá? Espero ter ajudado com algo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima e voltaremos mais fortes.